Eu participei como relatora na oficina de Malvada, José Miguel e Ana. Como falar de uma coisa sem fazer da coisa um objeto separado de você, sem convertir a coisa em algo como para ser observado. Como fazer isso? Desde onde fazer isso? Porque se você, aquilo que observa, transforma em um objeto, então você faz disso uma coisa instrumental. Como não fazer isso? A sua maneira de não fazer isso é deixar-se afetar por o trabalho. Ao começo da oficina, ela foi uma exposição do trabalho, um trabalho muito longo, de Malvada como associação artística, e eles começaram a fazer um panorama muito extenso de como eles trabalham, seus âmbitos de atuação, como eles são uma encenadora e uma artista visual. Eles trabalham desde a fotografia e desde o teatro, a improvisação. Tudo isso estava presente os materiais, estava presente um modo sensível de acercamento a muitas questões distintas, porque tem um trabalho que não só aborda a dimensão sensível da experiência do relacionamento, relação em inclusão social que depois foi perguntado, foi falado o que é inclusão social. As pessoas que estão mais afastadas em um território onde eles trabalham, que é o Alentejo, que tem uma população de 500.000 pessoas, que não são muitas pessoas, e elas estão muito afastadas. Então, eles têm um trabalho de integração no sentido de fazer uma experiência significativa para as pessoas que vivem, algumas delas muito isoladas e que têm um passado de viver isoladas de alguma maneira. Então, como eles fazem projetos que faz como uma mediação entre esse isolamento e a possibilidade de relacionamento. A primeira parte, eu fiquei como, uau! Quanta quantidade de energia necessita duas pessoas para fazer tudo isso? Porque só entender o território tem que ter uma vida lá. Para mim foi presente desde o começo que eles põem seus corpos nas coisas que eles fazem. Então, seu corpo está o tempo todo naquela situação. O corpo, o relacionamento, a interação, a afetação sensível. Então, como fazer um relato que não parta de aí? Tem que partir de aí. Eu invito, então, a vocês a imaginar também, cada vez que vocês se encontram com um projeto novo, como esse projeto afeta sensivelmente a vocês. De que maneira vocês se sentem afetados por isso que vocês estão escutando, estão vendo. Não só dizer eu gosto ou eu não gosto. Eu gosto e não gosto, está bem para fazer alguma outra coisa, mas isto me afeta? Como me afeta? Por quê? Com que coisa eu posso conectar tudo isso? E que faz essa conexão para mim, para outros, para nós aqui e agora? Que é a coisa que eu pongo sobre a mesa. Que faz esta situação para nós aqui e agora? É uma situação de interação em muitos níveis. Uma interação intergeneracional, uma interação entre pessoas que são artistas e pessoas que não são artistas, mas a verdade é que essas categorias não têm muito jeito, muito... Agora, todas as pessoas fazem e miram. Umas propõem, é verdade, mas a verdade é que cruzar ou fazer é, como diz aqui o nome, é fazer presente, não? Fazer presente as propostas. Aí entramos na segunda parte da oficina. Elas foram duas práticas, eles propuseram duas práticas. A primeira prática eu adorei, eu gostei muito porque vocês viram, eu não posso ficar sentada muito tempo, eu gosto muito de caminhar. Eu achei, eu vou começar fazendo todas as pessoas um exercício de respiração e vou pedir que fechem seus olhos e respirem. Eu pensei que ia fazer isso, não sei se vou fazer. A verdade é que fazer silêncio é tão difícil como fazer presente. É muito difícil. E eles fazem uma coisa que Malvada, que eu gostei muito. Eles propõem um exercício desde o corpo, corporalidade, e um exercício desde a visualidade também. Uma pessoa é o modelo da fotografia e outras pessoas fotografiam. E em tudo isso proposta,
tem um trabalho constante de interrelação, de conversação, de proposição. Como artistas, eles usam os meios do arte de uma maneira como se os meios técnicos do arte e o saber fazer fora uma coisa completamente natural, como aquele que faz um café da manhã, mas a verdade é que não é. E isso eu gostei muito, porque também todas as pessoas hemos visto muitas das pessoas que têm uma técnica muito depurada e eles necessitam muito tempo para fazer isso acontecer. Eles têm uma técnica muito depurada, mas não necessitam muito tempo para fazer acontecer. Eles fazem acontecer. Eles têm uma metodologia do trabalho que é verdadeiramente um modo de investigação desde a prática. E eu gostei muito disso também. Eu não sei como foi a experiência, a vivência das pessoas que estávamos lá, mas depois da improvisação, onde todos os corpos começaram a escutar uns a outros, não? Que é aquela coisa sempre das escênicas, não? Que trabalha com aquela questão de que não só você tem que escutar a você mesmo, tem que escutar aos corpos que estão lá também, não? Aprender como fazer isso, como isso se faz. E fazer disso uma disposição ao encontro. Como fazer dessa situação uma disposição ao encontro. Eu acho, como proposta artística, eles estão muito articulados. Eles trabalham desde um modo sensível de escuta muito depurado. Não é uma coisa que eles começaram ontem. Eles levam muito tempo tentando convertir suas escutas em outra coisa. E isso acontece com as pessoas muito rapidamente. Mas não significa que não tem muito trabalho detrás. E eu adorei isso. É como quando você vê alguém que sabe coser muito bem. Se você tentou coser alguma vez, sabe que não é simples. Então, e você vê alguém fazer... Uau! Isso foi a minha sensação. Muito obrigada. Também estou muito agradecida por a generosidade de todas as pessoas participantes na oficina, porque todas as pessoas estiveram muito dispostas para participar, para escutar, para relacionar-se. E eu acho que foi um bom colofón também a experiência de trabalhar juntas, porque eu escutei também entre elas, que elas já têm muito treinamento de estar juntas. Então, isso é uma produção coletiva de subjetividade e vocês vieram como suas próprias ferramentas artísticas de investigação desde a prática para fazer um passo mais nesse momento do trabalho. Olá, bom dia a todos e todas. Eu estive a acompanhar a oficina e a apresentação do Impro, que foi conduzido pela Tere, ali em cima, e pelo Sérgio. A vinculação deles é sobretudo com um projeto que fizeram na cidade de Pamplona. Eles têm uma companhia chamada De Improviso. Está vinculado a um projeto que fizeram em Pamplona que associa o teatro e, mais especificamente, as técnicas de improvisação dentro do teatro, o trabalho com séniores e etc., que nasce de uma espécie de parceria que têm também com uma colega que, além de fazer teatro e fazer improviso, também é geriatra. Nós estivemos a ver algumas coisas do projeto, é muito interessante. Eles associaram este projeto, que durou cerca de 1 ano, com 6 meses de oficinas contínuas, que depois culminou com um espetáculo, em que o espetáculo, bem entendido, com aquelas pessoas que quiseram fazer o espetáculo com base em impro, e que, de alguma maneira, conseguiu fazer associar duas coisas que eu acho que é uma marca distintiva muito grande deste projeto, que é o facto de associarem um trabalho artístico a um trabalho de investigação científica. Portanto, este trabalho não só foi feito, um trabalho de improvisação com séniores, etc., para culminar num espetáculo, uma parte de formação, que culmina num espetáculo, e depois uma parte de investigação científica, conduzida por investigadores, que foram verificar quais é que eram as medidas de evolução relativamente a determinadas dimensões do foro emocional, do foro cognitivo, do foro comportamental e etc. Pré-teste e pós-teste, segundo bem percebi, portanto, testes antes desta intervenção, testes depois da intervenção e alguns testes de acompanhamento durante, em que verificaram que todas as dimensões tinham evolução após a participação nestes workshops e a participação neste espetáculo de teatro. Isto levou-os até, eu acho que é muito interessante, isto se calhar merecia um apoio qualquer específico, um incentivo qualquer específico, esta ideia de que é possível substituir medicação por atividades teatrais,
com base em interpretação. E seria bastante interessante, se calhar, que esta ideia pudesse ganhar um bocadinho mais de força. Existem já alguns estudos nas últimas décadas que associam o teatro a medidas de desenvolvimento psicológicas, etc., que comportam estas coisas todas, dimensões cognitivas, etc., emocionais, mas há muito poucos projetos que façam isto simultaneamente. Portanto, que simultaneamente tenham um projeto a decorrer e que depois consigam fazer o estudo científico em volta disso. Portanto, há dados científicos objetivos que sustentam esta ideia. Teríamos todos nós a ganhar como sociedade se, de alguma maneira, esta ideia se pudesse tornar mais clara e passar um bocado para a sociedade civil e, se calhar, pudesse influenciar um bocadinho mais até mesmo as entidades políticas e governamentais do nosso país. Portanto, eles estão a tentar implementar isto em Pamplona, eu desejo sorte e era bom que isto pudesse ser, de alguma maneira, replicado em outros sítios. O tipo de trabalho que fazem e que está a ser feito também realçou aqui, também é o primeiro trabalho que eu conheço, apesar de eu conhecer alguns estudos e investigações que relacionam a improvisação com melhorias em pessoas com Alzheimer, que são estudos que já estão publicados. Não conhecia ainda estudos que fizessem isto no campo do teatro, especificamente com o trabalho de improvisação, mas há muitos outros estudos que relacionam o teatro. Portanto, o teatro em geral, se calhar de uma maneira mais ou menos inespecífica. Depois há coisas mais concretas, quantidade maior no que diz respeito a métodos como o teatro do oprimido, etc. Mas enquanto coisa inespecífica, há mais estudos do que enquanto coisa específica. E aqui pareceu-me que a improvisação, de facto, faz todo o sentido enquanto acrescento de alguma coisa mais relativamente às técnicas de teatro, acho eu. Desde logo porque me parece que têm pelo menos o potencial de ser muito mais inclusivos, ou seja, de não terem que vincular as pessoas a terem que dominar uma determinada técnica, a não terem que dominar ter capacidades físicas determinadas, portanto, a não ter que chegar a um determinado objetivo e nem sequer, que é se calhar o ponto mais extremo que o trabalho de improvisação pode levar, as pessoas terem que memorizar texto e capacidade de memorizar e de decorar estruturas, etc., etc. O espetáculo que eles fizeram aparentemente é com base em jogos, portanto, tal como a maior parte do trabalho de teatro acontece, mas depois o espetáculo em si, segundo podemos conversar, tem a ver com a criação de estruturas de jogo em que depois os atores improvisam em cima das estruturas e o espetáculo é basicamente, portanto, não há nada a decorar, é sempre diferente todas as vezes que fazem, tem uma estrutura de funcionamento sobre a qual se pode inscrever a improvisação. A criação de histórias, narrativas, etc., etc. Há um foco aqui também muito particular naquela ideia da abdicação, de centrar na ideia de si próprio. E, portanto, passar a focar a sua atenção, que é uma coisa que o impro também estimula, talvez mais do que outras técnicas teatrais, se bem que todas elas fazem mais ou menos isto, em que a atenção é sobretudo na escuta do outro e no coletivo, a maneira como está o coletivo. Eu diria que, de uma maneira geral, o teatro e as técnicas de improvisação e todo o percurso que se faz quando se começa no teatro tem a ver muito com uma espécie de alinhamento da nossa mente com o nosso corpo, portanto, de um reencontro e de uma junção entre aquilo que são os nossos processos mentais e os nossos processos corporais. Portanto, uma espécie de junção intrapessoal em que a pessoa se junta a si mesma. E depois há uma outra dimensão que é a maneira como depois o outro é incluído nisto. E aqui, acho que de uma maneira muito clara e muito articulada, estas duas dimensões, uma não vive sem a outra também, é óbvio, não é? Mas que de uma maneira isto é muito intencionado. Portanto, este foco no outro, no coletivo e naquilo que se pode construir coletivamente e colaborativamente. Depois a seguir fizemos alguns exercícios de improvisação enquanto grupo. Eu permiti-me ser observador participante, desta vez, não estar só no papel de observador e estar só a tirar notas, também participei. E, de facto, no seu melhor, acho eu, é quase uma abdicação, quase uma pessoa esquecer-se de si e só estar presente, só fazer presente, estando presente, no aqui e agora, e com os outros criar. Se há uma espécie de uma abdicação coletiva de um eu, cria-se uma espécie de eu muito maior, pressupõe a ausência de todos os eus, mas que de alguma maneira pressupõe um encontro coletivo muito mais interessante. Não é tão interessante nós pensarmos, talvez, e como dizia um autor, o Nelson Goodman, que eu tenho também muito como referência, não tanto nesta ideia do que é a arte, mas esta ideia de quando é que é arte. Quando é que acontece alguma coisa de arte. Isto é sempre muito imprevisível. É uma procura contínua, é uma coisa que nunca está acabada, portanto, que está sempre em processo
E, de alguma maneira, isto relaciona-se com a vida, que é alguma coisa que também está sempre em processo, que está sempre inacabada, que nós gostaríamos que permanecesse continuamente inacabada. E o trabalho de improvisação que foi proposto aqui, e a maneira como isto linka com o trabalho de improvisação, é muito claro para mim, na medida em que a vida é uma constante improvisação. É uma constante improvisação. E que não tem a ver com cristalização de coisas. Boa tarde a todos. Bom, queria começar por agradecer, Tiago Porteiro, a possibilidade de estar aqui presente com muito gosto. Tive também muito gosto em estar na oficina que me calhou, a oficina Em Mis Tempos, nos meus tempos, com o subtítulo Participação, Criatividade e Conhecimento. Tal como as oficinas foram relatadas anteriormente, penso que acontecerá o mesmo depois com a Joana, conjuga muito, portanto é um traço forte, a arte e uma parte de investigação que diríamos mais científica, neste caso com uma parte sociológica. A oficina foi orientada pelo coletivo espanhol NADI, composto, vou dizer só o primeiro nome, pela artista Neves, pelo criativo Juan, pelo arquiteto Rafael e também pelo sociólogo, o quarto elemento do grupo que não pôde estar presente, pelo Ángel. Quem é que estava na oficina? Estávamos mais ou menos um total de 17 pessoas, na sua maioria mulheres, que tem sido uma constante no fazer presente e não só, diria digna de ser talvez entendida e talvez seja de tentar que mais homens participem, mas tínhamos 2 homens e mais alguém que também, portanto éramos no total 17 pessoas de participantes. Porque o nome NADI? NADI, que intitula este grupo, significa ninguém, e foi-nos explicada a origem da designação do grupo. Creio que vale a pena partilhar aqui, porque é realmente interessante, de um modo muito breve. Vem de um dos projetos que foi feito, talvez tenha sido o primeiro, não sei, ou dos primeiros, sim, do grupo sobre a Declaração, creio que universal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, em Córdoba, que eram, creio que, apagados os direitos, enunciados os direitos, e eram mantidas uma palavra ou duas, nadi, toda a persona, toda a pessoa, e nadi, nada. O que dava, se lêssemos agora tudo, por exemplo, todas as pessoas, ou toda a pessoa, tem direito à habitação, o que seria apagado. Ninguém, nadi, pode ser discriminado, por exemplo, pela sua orientação sexual no acesso à habitação. E, portanto, ganha muita força vermos só repetido toda a persona e nadi. O objetivo geral do grupo NADI é tentar perceber, trabalhar e intervir na maneira como as pessoas, que eu prefiro dizer à espanhola, maiores, é sempre difícil arranjar aqui um adjetivo, séniores não gosto muito, então nesse caso direi séniores e júniores para os jovens, portanto cada vez que escorregar para essa palavra, portanto como as pessoas maiores constroem o seu presente. E a oficina teve basicamente 2 partes. Numa primeira parte foram-nos apresentados vários projetos que o grupo tem feito, um dos quais está ainda a ser feito, mas que vai agora terminar, Em Mis Tempos, justamente. É um projeto que tem algumas semelhanças com o fazer presente, portanto, mulheres, no caso de mais de 75 anos, que vivem sós, num total de 21 mulheres. Creio que o projeto foi feito em Córdoba, com mulheres bastante diversificadas, umas da cidade, com educação superior, outras da cidade, trabalhadoras, outras mais de zona rural, de aldeias. Bom, no nosso grupo foi colocada a questão, não havia, tanto quanto percebi, se não corrijam-me, não havia mulheres que vivam sós, mas mulheres com mais de 75 anos, sim, com menos também. O objetivo deste projeto é usar ferramentas artísticas para pensarmos as nossas vidas, nomeadamente quando já temos uma vida muito longa, tentar perceber e para cada uma das pessoas, penso,
quais são os valores, o que é importante, ao fim e ao cabo, na orientação das suas vidas e na maneira como veem o mundo, seja um mundo mais pequeno, mais próximo de si, como por exemplo a família, seja um mundo mais territorial, como por exemplo, já lá iremos, Portugal, e também, na medida dos possíveis, e eu gostaria depois de saber até que ponto é que acham que isso tem sido possível, não vamos ter tempo se calhar para debates, mudar as ideias feitas sobre mulheres maiores. Também poderíamos dizer sobre júniores, poderíamos dizer sobre muitas outras identidades, que eu acho que é aqui algo bastante importante, a questão da abertura, não ficar fechado nas ideias que cada um de nós traz sobre os outros, sejam eles quais forem, e se calhar também sobre si próprio, não é? E tentar abrir, tentar enriquecer. Eu acho que estes projetos, qualquer um deles, estou certa, são muito importantes por aí, por esta ideia de abertura que eu gostaria de frisar. Não vou falar dos resultados do projeto, apenas dizer que este projeto terá a sua apresentação, tal como nós estamos a ter aqui o Fazer Presente, já no próximo sábado, portanto, dia 2 de dezembro. Desejo um bom fecho, será certamente. E depois, para terminar, dizer alguma coisa sobre a segunda parte, que foi uma parte prática, que se tratou de fazer connosco, portanto, de forma bastante abreviada, ilustrativa, um exercício sobre a percepção que temos, no caso, não das nossas cidades, que é o que tem sido feito pelo grupo, num projeto que se chama Amódio, conjugando aqui amar e odiar no termo, mas sim sobre Portugal. E no exercício sobre Portugal, vou só, para terminar, dizer o seguinte: na parte do odiar, entre outros resultados, saiu racismo, violência doméstica ao cubo, pelo menos, portanto mais do que uma pessoa, injustiças várias, nas quais podemos incluir as duas anteriores e a que segue, pobreza, salários baixos, inveja também surgiu várias vezes, não vou ser exaustiva, não apanhei todas, falsidade ligada à política, desordem. Na parte do amar, também sem dizer todas, surgiu muito a família, às vezes com algumas nuances, uma nuance importante, famílias que se deem bem. Netos, especificamente, questão geracional, e depois também um enfoque grande na parte, saindo de vários termos, natureza, paisagens, mar, e depois alguns aspectos ou valores importantes na vida, como tranquilidade e respeito. Para terminar, há que dizer que este projeto tem algo que não só eu, mas acho que todos nós achamos lindo, que é converter ou verter as informações que recolhe e que trata cientificamente em poemas, inclusivamente videopoemas. Nós tivemos a oportunidade, nomeadamente com a Ilíada, com a Ilídia, de escrever alguns poemas. Também tivemos a oportunidade de colocar as nossas palavras, cada um de nós tem um catavento. Todos dissemos ou sentimos representados em várias reações que nos foram apresentadas com a palavra repetida adorei, e creio que todos nós adorámos ver um vídeo, um excertozinho do projeto primeiro, que foi apresentado com um videopoema lindo. Eu não vou dizer do que se trata, vou dizer apenas que a partir de dia 3, 4, 5 por aí, depois do projeto ser fechado, teremos a oportunidade em vídeo, creio que no YouTube ou no vosso link, de ver alguns dos videopoemas, entre os quais aquele que nós vimos. E faz-vos certamente curiosidade, e se eu fosse contar ficavam invejosos, porque o poema vídeo foi realmente muito bonito. Obrigada. Eu quis partilhar este exercício porque, na verdade, este foi o exercício que mais marcou. Foi o início que a Cláudia abriu a oficina e acho que por ter aberto desta forma nos permitiu estarmos prontas para sentirmos não só as nossas vidas, e a Cláudia trabalha muito com as narrativas autobiográficas e, portanto, faz sentido falarmos das nossas vidas e do nosso eu, das nossas identidades, mas também porque, mais do que as nossas vidas, transporta-nos às vidas dos pais, das mães, dos pais e das mães, e eu queria muito
porque me está na memória desde a oficina, trazer-vos aqui a Clarice Píncola Estés, estava a tentar ter o nome certo. Então ela descreve um sonho, e isto é um sonho rápido, e portanto eu vou ler o sonho que ela descreve, porque acho que descreve um pouco desta oficina. Certa vez estava contando uma de suas histórias quando sentia que alguém lhe dava, portanto ela era contadora de histórias e sonhou no seu trabalho de contadora de histórias, um dos trabalhos dela, quando sentia que alguém lhe dava tapinhas encorajadoras nos pés constantemente. Quando olhou para baixo, percebeu que estava em pé, sobre os ombros de uma senhora idosa que lhe segurava os pés e sorria. Ela pediu que a senhora subisse em seus ombros, afinal, ela já tinha idade avançada, mas a velha insistia que era assim que deveria ser. Foi então que Clarissa percebeu que, segurando a idosa pelos pés, estava uma mulher ainda mais antiga, que por sua vez estava segurada por outra mulher, coberta por um manto, e mais outras, e mais outras, e mais outras. Eu acho que esta história nos leva não só aos nossos antepassados, mas aos antepassados dos antepassados e aos nossos antepassados também coletivamente. E acho que foi isso que eu senti hoje na oficina, que estas memórias estão carregadas de emoções, estão carregadas de acontecimentos coletivos, porque não é por acaso que a Cláudia lhe chama ativismo afetivo, porque há aqui um lado político de recordarmos as nossas avós, não só pela emoção, mas também pela razão e olhando com um olhar crítico de que posição é que eu estou agora, quais são os meus privilégios enquanto neta da minha avó, que coisas eu tenho que ela não tinha, de onde é que eu venho, o que é que eu herdei e o que é que eu tenho a obrigação de fazer enquanto Joana, que é filha da Adélia, que é filha de Jesuína e por aí fora. Para mim, estar neste workshop e o trabalho da Cláudia, a Cláudia reuniu 101 avós. A Cláudia fala no feminino a maior parte das vezes, não começou assim, mas foi para aí. E o feminino tem também este lugar, um lugar de invisibilidade, muitas vezes, e portanto um não lugar, que eu acho que cada vez está mais a ser ocupado por nós mulheres e por homens que também pensam nas suas mães, nas suas avós e noutras mulheres. Então eu acho que esta voz feminina nos leva à ancestralidade e aos lugares, no fundo, de quem nos fez nascer. E eu queria dizer mais alguma coisa, mas também não vou dizer muito mais, porque aconteceu muita coisa naquela sala, e entre elas aconteceu um fio que nos ligou a todos, por cima, por baixo, pelo lado, e esse fio eu sinto que de alguma forma se mantém não só naquele grupo, mas pelo menos eu sinto aqui nesta sala com toda a gente. E estávamos a falar um bocadinho desta questão das ciências e da investigação e das artes ligadas às ciências, e na realidade isto trouxe uma coisa que é para mim muito, muito querida e muito importante, que é esta ideia de que a emoção, parece que quando falamos de ciência temos que dar um passo atrás para olhar de longe e olhar objetivamente, com um olhar neutro, assim, com um olhar despido da nossa própria existência, das nossas vidas e da nossa narrativa. E esta oficina foi um passo à frente. Então vamos olhar de dentro do círculo, no círculo, uns com os outros e umas com as outras, e ver o que conhecimento é que podemos produzir umas com as outras, uns com os outros, coletivamente, dentro e fora das universidades. E, portanto, não é o que é que nós temos a aprender com as ciências, mas o que é que as ciências podem aprender connosco, com o que se fez esta manhã, mas com o que se faz na arte, particularmente na arte comunitária. Portanto, obrigada por me deixarem trazer a voz desta oficina, e acho que tudo o resto é com a Cláudia. Estamos a comer palavras, experiências, afetos e também comida física que necessitamos para suavizar essa necessidade de termos que partir e de forma a não termos tempo para a discussão e de não termos tempo para perguntas, dizer-vos que nos congressos e nos encontros, dos momentos mais interessantes são nas pausas. E, portanto, usufruam desta pausa e do almoço para fazerem perguntas uns aos outros e para continuarmos a conversa.